Está mais perto dos brasileiros voltarem às urnas, dessa vez para a escolha dos prefeitos e vereadores das cidades do país. E por conta da reforma eleitoral aprovada em 2015, tem muitas mudanças este ano. Por exemplo, as alterações dos prazos para convenções partidárias, filiação partidária e o tempo de campanha eleitoral, que passou de 90 para 45 dias. Começando em 16 de agosto. Além disso, o período de propaganda no rádio e na TV também foi diminuído. A mudança mais significativa foi a diminuição do prazo do processo eleitoral, o considerado micro período eleitoral. Então, os candidatos terão um menor prazo para a propaganda. A Justiça Eleitoral tem um prazo muito exíguo para julgamento dos processos. Por quê? Porque o registro de candidatura agora, ele pode ser apresentado até 15 de agosto. As convenções acontecem, então, no período de 20 de julho a 5 de agosto. Antes, isso acontecia em junho. E o registro era até o dia 5 de julho. Agora, nós temos até 15 de agosto para o registro de candidatura. Consequentemente, todos os prazos ficam mais curtinhos. Um avanço foi a proibição do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas. Na prática, isso significa que as campanhas eleitorais serão financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. E mesmo antes da aprovação da reforma, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido pela inconstitucionalidade das doações de empresas a partidos e candidatos. O partido perdeu a competência para estabelecer o teto de gasto para seus respectivos candidatos. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu para cada município quanto cada candidato a prefeito ou cada candidato a governador pode gastar. A agenda com as datas do processo eleitoral foi praticamente toda modificada. A filiação partidária, por exemplo, será no dia 2 de abril, 6 meses antes. A convenção, evento para decidir sobre as coligações e escolher candidatos, vai acontecer no dia 20 de julho. Mais adiante, no dia 15 de agosto, acontece o registro de candidatura. No dia seguinte, inicia a campanha, depois vem a propaganda no rádio e na TV e o dia das eleições no primeiro turno e de um possível segundo turno. Na verdade, eles foram encurtados. E aí o tribunal, ele tomou uma decisão, a corte decidiu que os 13 juízes de Fortaleza atuarão no processo eleitoral. No registro especificamente, 5 zonas eleitorais estarão julgando os registros de candidatura. Na propaganda, 4 juízes e na prestação de contas, 4 juízes. Tudo isso para atender os prazos encurtados previstos na Lei 13.165, que é a reforma eleitoral. Mas, mesmo com essas mudanças na estrutura política do país, o advogado eleitoral lembra que ainda há muitos avanços a serem conquistados no quesito eleição brasileira. Precisamos avançar muito, sobretudo os partidos precisam qualificar os seus filiados para essa grande missão, que é representar o cidadão na condução dos negócios públicos, na formulação das políticas públicas, para evitar essa situação de atraso, de crise permanente que o Brasil vivencia com muita frequência.